Boa noite a todos. Nós vamos trabalhar hoje a série da Netflix que se chama Caminhos do Senhor, que é uma série dinamarquesa. Antes disso, eu quero avisar a todos que essa conferência, essa palestra, essa fala, né, essa interação nesse tema, depois disso será levado para o meu canal do YouTube, Helenice Milani, psicanalista. Então, já desde o início, aqueles pedidos clássicos, né? Então, assim, se inscrevam, comente, compartilhem, deem seus likes, né? Para ajudar o canal a crescer, certo? E quem achar que não quer que a imagem seja transmitida, que entre para um canal do YouTube, pode ficar com a imagem, né, sem a imagem, enfim, porque aí a gente pode interagir pelo áudio, falar da mesma maneira, ok? Então, vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Quem for chegando agora vai ser também muito bem recebido. E vamos começar a falar disso, tá? Então, por que essa série me pegou tanto? E como eu estou conversando um pouco com vocês aqui, antes a gente estava numa fala, deu para perceber que mobilizou algumas pessoas e é uma série muito interessante. Essa série dinamarquesa, que vai tratar desse tema, Caminhos do Senhor, ela envolve basicamente a história de uma família que há 250 anos ela mantém uma tradição onde os filhos são os pastores da igreja, dessa igreja nacional da Dinamarca, né? De Copenhague, a Igreja Nacional de Copenhague. E é interessante como aí tem algo de assim, quase a gente poderia pensar 250 anos da manutenção de uma família num poder, né, de estar nesse lugar de clérigos e, inclusive, assim, a insistência agora, né, que ainda esse tema está em 2020, 2021, quando essa série foi feita, a insistência desse pai, desse pastor, para que os filhos, esses dois filhos dele, se mantenham, né, como iluminados, e assim, é quase como, então, ele é o filho do rei, ele é o príncipe, ele vai herdar esse lugar. Tá? Então, ali tem muita coisa que a gente vai poder pensar e vai poder falar. O Adam Price, que eu quero falar um pouquinho sobre ele, é esse diretor dinamarquês que criou essa série, que desenvolveu essa série, e ele também tem uma outra série que está da Dinamarca que eu recomendo, que é Borgens, tá? Esse é o Adam Price, tá? Que é o diretor, que é o mesmo diretor de Borgen, que é um diretor que está fazendo muito sucesso hoje na Dinamarca, tá? Então, dessa família de... Na verdade, eles são luteranos, né, dessa tradição luterana, e o que a gente pode encontrar ali, né? Toda uma questão de uma instituição que, além de ter a tentativa pela fé, o caminho pela fé, tem também uma questão política, econômica, muito forte da manutenção dessa instituição. Essa instituição onde estão ali esse pastor principal, né, esse pai, que está primando para que os filhos sigam esse caminho. O que a gente vai encontrar muito nessa série, que eu acho que tem
um viés psicanalítico muito forte, esses temas contemporâneos, né, que seriam, então, o enredo, ele entra numa discussão em torno de os assuntos da sociedade desse momento e assuntos, naturalmente, que englobam o nosso planeta, mas principalmente ali, nesse momento, na Dinamarca, né? Então, ele tem uma questão de um moralismo muito exacerbado ali, que está gerando muitos conflitos, né, dentro dessa instituição. Tem um conservadorismo, a manutenção de um estilo conservador, né, para que isso seja sempre no mesmo sistema, com os mesmos clérigos. E tem o tema do islamismo, né, esse filho que acaba saindo um pouco das regras desse sistema, desse pai, que vai se revoltar e que acaba indo em busca do budismo, também do islamismo, né, as questões do islamismo, o ateísmo, alcoolismo, olha quanta coisa, né? O tema das drogas, a drogadição, refugiados também, né, tem a questão dos refugiados, homossexualidade e eutanásia. Então, não é pouco, né, gente? Tem muita coisa aí, e que são temas da atualidade, né, que estão aí, que eu acho que o tema de uma instituição religiosa está abarcando o olhar para um social, num pensamento de como acolher, de uma proposta de como acolher, de como lidar com esses temas no social, né? Homossexualidade, alcoolismo, ateísmo, conservadorismo, drogadição, enfim, né? Porém, a psicanálise também está andando junto com isso no social. A psicanálise também tem um olhar para esse social, que abarca esses conflitos desse momento da história da humanidade, né? E o que eu fui podendo colher, porque é muita coisa e eu acho que entra muita coisa da obra freudiana aí, eu tive que afunilar e fazer assim, por onde que eu vou. O tema do amor, né, no sentido do amor, não necessariamente o amor casal, o amor erótico, o amor romântico, mas o tema do amor dentro da questão de uma instituição, como uma instituição religiosa, como que isso se dissemina, como que isso pode né, estar nessa questão. E o que aparece muito, principalmente na história dessa família, é o tema da repetição. O tema da repetição é um tema muito, muito, muito lidado na psicanálise, já dentro da clínica, a gente encontra muito isso. Tem a questão da compulsão à repetição, e a gente encontra esse tema de uma compulsão à repetição dentro do tema da história dessa família, né? E para onde isso pode levar, muitas vezes, né, numa tragédia, como acaba se desenrolando o tema da família. Então, assim, o amor, a repetição, a compulsão à repetição. Onde que eu fui encontrar esses temas na obra, principalmente na obra freudiana, onde eu mais me detive? Então, Freud tem um texto que se chama Totem e Tabu, que é de 1913, onde ele vai falar do pai da horda primitiva, né? E o fundamento da exogamia e o fundamento também, o Freud, de alguma maneira, ele vai dizer com Totem e Tabu que a busca do homem pela necessidade de crenças, de
assim, tipo assim, a religião nasce depois desse episódio, que o Totem e Tabu na verdade, uma ficção, um trabalho de ficção que o Freud cria, né, para falar de um pai poderoso, pai da horda primitiva, e esse pai, ele está ali nesse lugar onde tudo é dele, todas as mulheres são dele, né? E os filhos acabam, então, precisando matar esse pai para incorporar, e depois, vejam, é uma ficção, né? Eles matam esse pai e depois eles injetam pedaço da carne desse pai para pegar a potência desse pai. Então, é o pai da horda, onde a potência desse pai, a força desse pai, incorpora nesses filhos, né? E a partir daí, digamos assim, nasce um novo sistema de sociedade. Então, assim, também é pensado, então, se um dos irmãos vai pegar a força do pai e vai voltar a nascer toda a questão, então, de um líder, um chefe, um dono, um poderoso. Aí eles fazem um acordo entre si e dizem: não, todos nós matamos o pai, então nós vamos introjetar, comer um pedaço dessa carne do pai, todos nós seremos, de alguma maneira, dentro de um nível. Porém, ali fica, então, quem será, né? Quem será o nosso maior, o nosso Deus? Ele não está aqui nessa, é palpável, nós não podemos pegar onde que ele está, né? Então, todos esses sistemas históricos do nascimento de várias crenças, várias religiões, a humanidade não conseguiu até hoje viver sem isso. Historicamente falando, a humanidade, desde que é sabido, 5.000 anos dos egípcios, né, se a gente for voltar pela história, então é impressionante, até o momento em que Jesus Cristo está nesse lugar há 2.000 anos atrás, e aí vem se desenrolar o cristianismo, o catolicismo e todos os dissidentes, né, desse tema do cristianismo, que justamente a religião luterana, que é o caso dessa instituição, dessa igreja luterana, que vai fazer, então, um sistema muito particular dentro da sua possibilidade de transmissão, né? E aí, a partir daí, eu fui, então, Totem e Tabu. Tem um outro texto do Freud, que é O Mal-Estar da Civilização, de 1930, né? Que também, junto a esse tema, O Mal-Estar da Civilização, tem, no mesmo ano, Freud escreve O Futuro de uma Ilusão. E aí a gente vai falar bastantinho sobre o futuro de uma ilusão e também o mais além do princípio do prazer. Então, são alguns momentos da obra freudiana que dá para se debruçar e dá para explorar muito em cima pelo menos para mim, fez muita questão. Né? Eu estava comentando até que eu terminei de assistir uma vez, fui assistir outra vez essa série, ou seja, 2 vezes a série completa, e fui informada agora que parece que só até dia 29, amanhã, essa série, então, sai do ar da Netflix, lamentavelmente, né? Mas, enfim, acho que pelo menos a gente está podendo brincar um pouco aqui, discutir um pouco aqui, comentar um pouco aqui, já daria para dizer que é alguma coisa. Que bom. Ok, então vejam bem, lá, voltando então, sobre o futuro de uma ilusão. O que o Freud quis trabalhar ali no futuro de uma ilusão? Ele vai fazer tópicos, e eu vou tentar, assim, de alguma maneira, abordar esses tópicos para que a gente possa
falar, inclusive se vocês quiserem interagir, colocar, vamos falando, não precisa esperar eu concluir a minha fala. Então, um dos tópicos que o Freud vai colocar no Futuro de uma Ilusão é a religião como uma criação da cultura. Isso que eu já tinha falado um pouquinho. A cultura, a civilização não poderá viver sem algo de uma religião. A própria palavra está nos dizendo religare. Essa necessidade do humano de estar ligado a algo transcendente, que isso que religaria, ou religa a algo além, a algo superior, a algo, né? Então, o Freud vai colocar que a religião uma criação da cultura, e ele vai desenvolver, né, um trabalho maravilhoso. Eu vou olhar um pouquinho aqui para minha colinha. Ele vai dizer: o ser humano ele não pode permanecer eternamente criança, né? E ele precisa aventurar-se no caminho da humanidade, se humanizar, né? Mas não ter a religião como algo muito do infantil, mas como que ele pode transcender em cima disso? As perguntas que Freud vai trazer, né? Então, essa obra dele refere-se sobre uma reflexão sobre a cultura, à luz das descobertas da psicanálise, analisando a relação da religião com o desejo humano. E por ali ele vai desenrolando esse tema, então, que seria a religião, uma criação da cultura. É fácil a gente olhar um pouco para os nossos, né, ancestrais, como eu já estava colocando. O homem sempre precisou, ou ele adorava o sol, ou ele adorava a lua, ou o trovão, o raio. Por mais primitiva que fosse a estrutura, ele estava em busca de algo que o religasse, né? Essa conexão, que é, de alguma forma, até um tanto metafísica, né? Como fazer isso? E o Freud está vendo isso também, a relação do desejo humano, né? O nosso desejo, numa possibilidade de até de uma transcendência em cima desse tema. Ou a religião fica por um caminho muito da infantilidade, só infantilizando, seguindo dogmas, né? Freud vai meio que abordar por aí. O outro tema que ele vai falar, que é muito interessante, a religião como uma ilusão. Por isso o tema, né, que ele vai dizer, que então seria a religião como uma ilusão. Ele vai dizer, então, que a educação que acaba encucando a educação religiosa, que inculca no indivíduo uma série de dogmas, e aí vai entrar no tema do desejo, né? De verdades que ele tem que crer sem poder se questionar, sem descobertas dele mesmo, ele tem que crer naquilo. Então, esse seria a ilusão que o Freud vai abordar, o caminho de infantilizar. Porém, ele não recusa a importância desse caminho da fé, desse caminho da religião, né? Ele vai dizer também que esse trabalho dele mostra como foram estabelecidos, né, as questões próprias, né, das experiências da história. Então, a história do que foram feitas, assim, principalmente dentro da religião católica, né, com tantas coisas assim cruéis, né, inquisições, enfim, né, toda essa trajetória que mais era uma delimitação de território, mais era uma questão política de poder,
né, só de poder, de política, de dogmas, de intrigas entre nações, como até hoje a gente vê, né, do que propriamente uma questão do desejo, onde a fé, onde está a fé? Onde está a fé? E aí, voltando um pouquinho para a série, a gente vai ver que, principalmente na primeira temporada, eles estão ali numa disputa, uma disputa política, uma disputa de poder, né? De querer quem seguirá o trajeto desse pastor dessa igreja nacional de Copenhague, nacional da Dinamarca. Quem será, então, o que vai seguir? E como já é a tradição dessa família de 250 anos, né, quem assistiu a série percebe assim, a expressão do pastor, desse pastor, que ele tem certeza que é ele. E no final entra uma jovem mulher, que aí entra todo um confronto e eles entram numa rixa existencial ali, de poder mesmo, e ele se desestabiliza completamente, já tinha um grau de alcoolismo ali, uma história de alcoolismo ali, então é uma degradação, ali começa a aparecer mesmo o tema da degradação, próprio até dessa família, que o filho mais velho, se vocês bem lembrarem, quem assistiu, o Christian, ele já se recusa num primeiro momento. Ele é todo errado, que eu diria nem tão errado assim, porque onde estão, né, os bodes expiatórios de uma família, ali tem a verdade, né? E ali a gente pode falar dessa compulsão e a repetição. Então, ele como um bode expiatório, ele aquele todo errado, já querendo dizer que alguma coisa ali não dava para continuar nessa compulsão à repetição. Olha, gente, é incrível. É incrível. E ali começa, então, a degradação, nesse momento, onde o futuro de uma ilusão, né, e o Freud vai levar esse tema né, a uma dimensão, no início até do texto dele, eu recomendo, quem tiver curiosidade de conhecer, ele critica muito as questões religiosas e depois ele vai amaciando e vai dizendo não, mas a religião, esse religare, historicamente sempre teve uma grande função na história da humanidade. E ela não pode parar, ela tem que se adaptar, se reorganizar, isso que eu estava falando no início, né? Esses temas picantes que a gente está vivendo hoje, como, né, a psicanálise estando ali também, as instituições podem abraçar isso, podem trabalhar isso, né? De que maneira? Ele deixa uma pergunta: o que fazer com isso? Mas voltando então para o futuro de uma ilusão, que é uma das, né, dos temas que ele coloca nesse texto propriamente, ele vai dizer assim: os dogmas religiosos que fornecem, né, eles estão ali num confronto, né, começa ali um confronto com a questão da religião e da razão. Religião e razão, né? Ele está observando que no mundo ele é um homem do início do século XX, ele já está assistindo que depois né, do episódio da Revolução Francesa, depois do episódio ali do Iluminismo, da Revolução Francesa, o que acontece ali? A razão começa a ser o cenário da humanidade. Então, as questões religiosas de muito rigor começam a serem encurraladas, afastadas, e então a razão começa a entrar, o iluminismo, né?
E já em 1500, com esses, né, esses que vieram protestar, os protestantes, daí desse caminho dos protestantes abriu-se um leque para muitos, né, os evangélicos de hoje, essas reformas todas que foram necessárias e estão ali sendo cada vez mais numa tentativa, mas sempre com a mesma raiz. Isso que é curioso, né? Principalmente a mesma raiz vinda do cristianismo, vinda do catolicismo. Então, peraí, né? Quanta coisa ali tem de... Como falar disso, né? Então, dá para perceber, voltando um pouquinho à série, que eles têm um conservadorismo muito grande dentro dessa instituição religiosa, em função desta família. A quebra começa ali, já quando essa pastora acaba, é um voto, são votos, né? E ele acaba sendo deixado de lado e ele fica completamente desestabilizado. O mundo dele caiu, porque ele só tinha isso, né? Sem questionar. Ele não estava, veja, essa compulsão à repetição, esse lugar que nós somos colocados muitas vezes na história de uma família, onde você não questiona, você só vai numa compulsão àquela repetição, né? Quando o filho mais velho, ele aponta, não, não, o Christian aponta, não. E o filho do meio, o filho segundo, né, que é o Gustavo, ele não tem espaço, até porque ele fica sem espaço, porque como o irmão disse não, ele tem que assumir alguma coisa ali, até para colocar algo nesse pai, desse, né, enfim, alguns, às vezes, dos filhos a gente percebe que acaba fazendo, porque é tanta desestabilidade, às vezes, numa família, quando todos saem daquelas repetições familiares que são clássicas, né? Não é assim, existe e existe, né? Bom, então ele vai dizer também, né, que a crença dessa providência divina, e sobretudo na vida após a morte, isso é um tema bem interessante, né? Essa nossa crença para essa providência divina, né, e esses dogmas têm uma promessa, né, essa promessa que após a morte nós teremos então, e foi assim que foram anos e anos e anos e anos, né? Então muitos deixavam as suas fortunas todas para as instituições, muitos queriam serem perdoados dos seus pecados, quando eles eram excomungados, era uma coisa terrível, né? Um rei excomungado era uma coisa abominável, sofrimento, quer dizer, porque tinha pecado e porque após a morte, então, estaria destinado ao inferno. Cruel, né, gente? É muito cruel. Isso tudo o Freud vai apontar como uma questão que tem assim, ele vai dizer, é claro, o controle disso tudo foi muito cruel, desse destino. Essa esperança, né, que, que justifica, que foi justificando essa esperança de ter um lugar, né, após a morte, na cultura, e isso que era quase uma espécie de um consolo, muito infantilizada, esse ponto que ele vai dizer, sempre foi muito infantilizado tudo isso, né? E aí isso foi levando as vidas, a um sofrimento, né, infligidos por uma sociedade, né? O pecado, a vida após a morte com essas promessas, isso infantilizando cada vez mais o sujeito. No momento em que tem essa cisão, onde a razão começa a ter um espaço, né, e ali tem Descartes, eu penso, logo existo, Descartes é um pouco antes, mas ele também né, tem
vários filósofos que vão trazer sobre a questão da liberdade, né? Vão começar a falar Kant, né? Tem um trabalho maravilhoso de Kant sobre esse tema. A razão começa a ser um trajeto para mobilizar esse homem e colocá-lo, então, talvez mais próximo do seu desejo, porque também o tema do desejo aqui não é um tema tão simples, né? Enfim, aí é onde daria para pegar dentro da série o que daria, o que, né, eu pelo menos encontrei esses confrontos ainda nesses dogmas, nesse conservadorismo e a quebra. Essa quebra que inicia, e aí aparece, então, já ao lado a questão do alcoolismo, né, que já era algo que estava ali latente, mas ele não segura a onda, e então ele está no alcoolismo. Além disso tudo, a questão da traição, né, que aparece também, ele que parece que o casal tinha um combinado que ele podia ter as aventuras dele, mas que não fosse nada dentro de casa. E ele está totalmente desestabilizado e está tudo dentro da paróquia, dentro de casa, dentro, enfim, né, está tudo ali. Então, aí o Freud ele vai perguntar nesse mesmo texto, Futuro de uma Ilusão, a religião é uma neurose? Que tipo de neurose, então, né? Ele vai dizer, é uma neurose como uma experiência infantil, trazendo o tema do infantil. A neurose como uma experiência infantil, né? Assim, no sentido, nesse mesmo tema que a gente estava abordando, né? Que traz uma resposta religiosa como uma miséria humana, uma resposta muito pequena para a dimensão, né, até do nosso desejo, né? Uma miséria humana que prolonga o estado de desamparo da criança. Ou seja, o que é o estado de desamparo, né? Todos nós temos uma questão com o desamparo, né? O nosso desamparo, o desamparo original, como Freud vai dizer. E é essa nossa criança, quando a criança é potencializada no desamparo, porque ela depende dos adultos, do pai, da mãe, ou de quem está ali nesse contexto, para educá-la, para criá-la, para alimentá-la, para as suas necessidades fisiológicas. Esse estado totalmente de dependência, né? Esse estado totalmente de desamparo. Todos nós temos esse estado, mas ele vai se moldando, ele sempre está ali, né? Por exemplo, acho que a gente nunca esteve com o nosso estado de desamparo tão acentuado como nesses últimos 2020, 2021, com esse tema que nós estamos vivendo, que é essa pandemia, né? Essa criança retorna, esse medo da morte, esse medo de sair e ser contaminado, esse medo de perder algum ente querido. Quer dizer, esse desamparo ele está lá. A criança tem isso, uma potência, né? Só que a gente vai entendendo que chega uma hora que a vida adulta, princípio de realidade, né? Que depois eu vou entrar nesse tema, está precisando se colocar. Então, fica lá quietinho. Quando você talvez tenha uma doença grave, quando você, enfim, essa criança retorna nesse desamparo, quando você sofre algum trauma, quando você, enfim, né, aciona esse botão, liga esse botão. E aí o que o Freud está dizendo? Essa neurose infantil, que é esse desamparo original, que o desamparo original seria da onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu,
que é o sol, o que é a estrela. As crianças têm essas perguntas, o que é o sexo, o que é papai, o que é mamãe, e depois tem esse desamparo que se eu não tiver quem me proteja, se não tiver quem me ampare, se não tiver quem cuide de mim, eu não sei quem eu sou. Eu não sei mais e não sei fazer sozinha ou sozinho. Então ele vai dizer, o Freud, o ser humano ele reativa a figura paterna, que outrora estava ali nesse lugar, né, protegendo as suas necessidades e todos os seus desamparos, ele ativa através da ideia de um Deus que por mim vai fazer tudo, vai cuidar de tudo. Então, esse sujeito, ele se agarra a esses dogmas, né? E ele está nesse desamparo neurótico infantil. Então, essa é a crítica do Freud. Repito, ele não tira a importância da religião como uma necessidade humana de estar ligado, de estar religado, mas ele tira essa ideia do sujeito infantilizado numa uma questão muito engessada, sem poder ter o seu próprio desejo colocado ali, tá? E aí ele, bom, é muita coisa, gente, eu fui fazendo o que eu pude, assim, porque é maravilhoso esse trabalho. Aqui são as fotos da série, da família, os 2 filhos, a nora, a mãe, é muito interessante. Aliás, esse ator, que eu esqueci de falar, é Lars Mikkelsen. Lars Mikkelsen. Ele é irmão daquele maravilhoso ator, famosíssimo, Mads Mikkelsen, que inclusive fez essa série agora, Drunk. Série não, desculpa, esse filme Drunk, que esteve como melhor filme estrangeiro, eu acho, no Oscar, tá? E ele ganhou também um Oscar, um Oscar desses Oscars de série, Oscar de ouro, alguma coisa assim, como melhor ator nessa série da Netflix, né? E ele está também ele trabalha em Borgen, mas ele trabalha num papel um pouco menor, assim, mas muito expressivo também. Excelente ator, excelente ator. Bom, sigamos. Então, o Freud vai dizer, né, que dispensando da tarefa de resolver os seus próprios problemas, né, como pode a religião, então, se propor a uma solução para fora, numa outra dimensão? Ele deixa isso como uma coisa provocativa, instigante para todas as instituições, né? Aí ele vai falar também da necessidade de superação da religião pela razão. Isso que eu já estava meio que falando um pouco, né? Ele vai dizer que ele preconiza uma relação adulta com a realidade, na qual se trata de enfrentar, né, com os meios da inteligência, e não mais de escapar dela pela negação infantil que as fábulas e as religiões até então vinham se apresentando. Até então, propriamente, o iluminismo, porque o Freud ele é filho do iluminismo. Ele é um homem que ele é fruto desse iluminismo, ele é um homem da razão, né? E aí ele vai continuar falando, o ser humano pode, assim, prescindir de sua função consoladora, de sua função consoladora, sem querer ser, e aceitar crescer, e renunciar, né, a esses dogmas que engessam, mas ter acesso também pela fé.
Então, gente, olha que lindo, né? Quer dizer, ele não está dizendo que não se deve, ele está fazendo quase como uma de o que é a fé, né? Como que a religião está no lugar da fé, o que são essas instituições engessadas, e ele está questionando, ele está abrindo isso, né? Então, eu vou esticar um pouco aqui como que o Christian, esse filho, ele estava num confronto tão grande porque ele não queria aquilo. E às vezes ele falava para o irmão, né? Eu não consigo lidar com ele, o pai, né? Ele é o dono da verdade, é ele quem sabe tudo, eu não consigo. E eles estão ali brincando, inclusive dirigindo, ele fecha os olhos para dirigir em alta velocidade, brincando, tipo adolescente, brincando com a morte, e eles estão indo lá para assistir o pai, e o irmão pergunta, o Gustavo pergunta, vem, vamos, ele diz, não, eu não sei se eu consigo, ele diz, não, mas se você consegue dirigir de olhos fechados em alta velocidade, eu gostei muito disso, você vai conseguir ouvir o que lá onde ele está e o que ele tem para dizer, né? E na verdade até ele tem um discurso potente, um discurso expressivo, mas ele tem um discurso de muita fé, esse homem. Olha que coisa incrível, né? Isso que vai se desenrolar lá no final, que vai aparecer mesmo o que é a fé dele, né? E aí a gente vai chegando aos pouquinhos lá. E daí, mais para frente, o Freud vai trabalhar bem a questão do desamparo, vai retomar o tema do desamparo nesse trabalho dele sobre o futuro de uma ilusão, né? Então, ele vai dizer que esse desamparo do homem, que seria esse estado de fraqueza, esse estado de impotência da criancinha que depende inteiramente de seus pais para satisfazer as suas necessidades físicas e afetivas, que é algo que está recalcado em nós, que está lá no cantinho, mas diante de um drama, diante de uma tristeza, diante de uma doença, diante de uma pandemia, isso renasce, isso vem, retorno do recalcado, né? Então, o que nós podemos fazer com essa criança nesse trajeto entre religião e razão? Ele tá trazendo perguntas. Ele está trazendo perguntas. Esse trabalho dele é maravilhoso. Bom, até aqui eu trouxe, então, o tema do Totem e Tabu um pouquinho. O Totem de... Passa mais devagar, mas esse é o pai com o Gustavo, né? Esse filho, que agora a gente vai começar a falar mais dele. Já disse que o Gustavo, então, foi o filho que abraçou essa causa, torna-se um pastor muito forte, imponente, com uma fala, né? Ele tinha uma fala muito convincente dentro da instituição, enfim. E quando o pai sai desse lugar de pastor, desse lugar de líder, não foi só pastor, né? Ele era líder da igreja, da Igreja Nacional de Copenhague, né? Um pastor líder. E o filho é um pastor, né? Ele tá seguindo essa tradição de 250 anos dessa família. E o Christian é a ovelha negra da família. O Christian, como ovelha negra da família, ele pinta e borda, né? Ele frauda a tese de doutorado dele, de doutorado, de mestrado, nem me lembro. Ele namora, transa com a mulher do melhor amigo, ele bebe, ele é a ovelha negra da família. Todo errado. E ele tem essa culpa existencial por ser esse cara, né? E um cara meio sem lugar. Olha que detalhe interessante. Ele nega, isso a gente vê muito nessas questões de psicanálise em família. Ele nega o lugar que ele era o filho mais velho, como o rei,
deixa para o seu príncipe, filho mais velho, a manutenção dessa linhagem e desse lugar de reinado. Ele é esse filho que nega, ele não quer. E aí, e sempre num confronto com o pai. Nesse confronto com o pai, tentando dizer que ele é diferente do pai. Olha, é incrível, né? E aí ele nas elucubrações dele, até ele diz para o irmão: você tem tudo, você é tudo, você recebe tudo e tal, e eu sou todo errado. E ele diz assim: as coisas chegam para mim e eu destruo. Tem um momento lá que eles falam alguma coisa parecida com isso. Mas o que ele está querendo destruir? Incrível, né? Esse confronto com o pai, esse lugar que ele é o primogênito, esse lugar que era certeiro que era dele, ele está em confronto e ele nega. Bom, aí o Freud vai trabalhar um texto maravilhoso, maravilhoso, de 1920, que foi a grande virada da história do trabalho freudiano, da psicanálise, em 1920, né? É quando Freud vai fazer, então, a virada ele sai da primeira tópica para a segunda tópica. Então, nessa segunda tópica, ele vai rever tudo que ele tinha feito até aqui, né? Ele começa a obra dele em 1895, mais ou menos, e daí até 1920. Em 1920, ele faz uma virada na obra dele e passa a trabalhar, então, a segunda tópica, o ego e o id, né? Que é em 1923, depois ele vai criar o ego e o id, mas ele já está com tudo isso, mas o texto mesmo que vai ser assim, o texto marcante, e o ano passado foram 100 anos da criação desse texto, que é o Mais Além do Princípio do Prazer. Esse texto, gente, é assim, é a grande virada, mas ele é assim, é impressionante como ele, inclusive dentro dessa série, ele está trazendo, né? Eu encontrei coisas geniais para a gente poder pensar e para a gente poder falar. Então, aqui, em Mais Além do Princípio do Prazer, o Freud está falando, então, dessas questões, que eu já disse a primeira tópica, agora a gente entrou para a segunda tópica freudiana, né? E aqui na segunda tópica freudiana, na primeira tópica ainda, ele trabalhava o princípio do prazer e o princípio da realidade. Ele vai colocar o prazer do lado do inconsciente e o princípio da realidade, ele vai colocar o lado do pré-consciente e consciente. Por ali ele foi criando, construindo muita coisa até então. E aí, depois que ele atravessou, 1920, 1918 tinha acabado a Primeira Guerra Mundial. Os filhos dele até foram para a trincheira, né? Ele começou a atender muitos neuróticos de guerra. E aí ele começou a perceber que tinha alguma coisa ali que estava mais além do princípio do prazer. E aí ele vai escrever esse texto que é o Mais Além do Princípio do Prazer, tá? Então, que seria, então, o mais além do princípio do prazer, ainda se mantém o prazer como o lugar do inconsciente, né? Esses primeiros prazeres que a gente e até tenta recalcar, mas retorna. O princípio do prazer é o princípio de realidade, como ser adulto, como entrar no meu mundo da realidade, como ser hoje, né? Esses moldes, como que eu deixo essa criança desamparada, ajeito ela e como que eu vou encarar a vida, subsistência, não vou poder depender a vida toda de papai e mamãe, aquelas coisas. Só que aí, até aí vinha essa construção. Aí ele começa a perceber que tem algo ali que está mais além.
né? Mais além, principalmente quando ele está atendendo tantos neuróticos de guerra, né? Então, o que ele vai dizer, né? Como esses impulsos, essas pulsões, pode encontrar uma forma de se realizar no mundo exterior e não se realizar sendo necessidade. Ele tá perguntando isso. Então, o princípio da realidade, pré-consciente e consciente, contato com o mundo exterior. Esse é o mundo exterior. O princípio do prazer, contato com o mundo interior, o inconsciente, né? E aí ele vai continuar nessa conversa, o Freud, na obra dele. Eu encontrei isso justamente nessa compulsão à repetição dessa família e, sobretudo, na história do Gustavo, que é esse filho que vai para a guerra, e quando ele retorna da guerra, ele tem essa compulsão à repetição no mais além do princípio do prazer. Essa neurose de guerra, né? Esse garoto protegido, pastor, cheio de boas intenções, cheio de fé. Esse é o Christian. Esse é o Christian numa reconciliação com o pai dele já bem lá na frente. E o outro que estava na foto é o Gustavo. Aqui já eles se reconciliando, né, o Christian. E atrás ali quem aparece é a mãe, por sinal uma pessoa muito, muito interessante. Então essa tensão interna que retira da satisfação das necessidades, a pulsão como essa tensão interna que não encontra plena satisfação, ou seja, todo o aparato que o Freud vai trabalhar, ele sempre vai dizer que o nosso circuito pulsional, bem psicanaliticamente falando agora, a gente vai até um ponto da nossa satisfação e quando ela não encontra e ela retorna. Por quê? Porque a pulsão não tem objeto. Ela se agrega a qualquer objeto, ela não tem um objeto próprio. Tá? Então, quando acontecem esses episódios de tragédia na nossa vida, uma doença muito grave, quando acontece um trauma de guerra, um trauma de uma perda de um ente, enfim, né, uma tragédia na nossa vida, isso vai nos deixar tão desamparados que a gente não tem elementos de simbolização para dar conta disso. Não tem, né? Isso vai retornar como uma necessidade de repetir em sonho, de repetir esse trauma. Esse é o lugar do trauma. Então, a ideia freudiana sobre isso, da pulsão, que essa tensão interna que está ali, ela usa, né, no campo do amor e do desejo sexual, que ele vai dizer, então, que é no campo do amor, mas não do amor erótico, do amor, né, do amor das necessidades básicas, né? Ela não encontra e ela vai sempre procurar retornar àquele ponto onde eu não pude inscrever, onde não pude escrever, onde algo ali não foi simbolizado, né? Então deu para ver muito bem ali no Gustavo que esse garoto que vai para esse lugar e ele é o pastor ali, né? Desse confronto de guerra, onde os dois irmãos, onde Dinamarca e o Islã estão nesse embate, estão nessa guerrilha, estão nessa guerra, ele não vai preparado para usar uma arma, não, ele vai para abençoar. Depois ele diz: não, nós não abençoamos os objetos, nós não abençoamos os carros, nós só abençoamos pessoas. E o retorno disso é que um dos garotos lá morrem, e daí ele se sente culpado, o grupo culpa ele, ele acaba, né, sendo meio que pressionado a estar naquele dia do embate, do confronto, e lá ele, sem querer,
numa defesa, numa forma, ele acaba matando uma pessoa. Bom, ele naturalmente ele se desestabilizou muito, 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 né? É, ele, ele perdeu completamente a, qualquer noção de a realidade dele afundou, né? E ele se desestabilizou completamente, completamente. Nisso se instala ali essa compulsão à repetição, essa compulsão à repetição. Então ele sonha, ele tem visões, ele não consegue mais dormir, ele e aí ele não pode falar disso. Esse lugar que ele ocupa junto a esse pai tão poderoso, a essa família tão poderosa, nesse quesito, ser pastor e ser perfeito, e ter que passar essa imagem que não era, né? Tanto é que o pai é alcoólatra, a mãe migra para a homossexualidade, quer dizer, que é isso, né? Essa família, dentro disso, essa família se desmonta 100%, 100%, né? E ele vai, então, tenta falar com o pai, quase como preciso me confessar, né? E o pai obriga ele, então, a manter isso em silêncio. Ele não pode contar. Olha, uma coisa, né? Terrível. Isso que o Freud dizia, né? Que ele dava um espaço para esses neuróticos de guerra, para que eles pudessem falar dessa dor, falar disso que foi o fronte, que foi a trincheira, que foi ver o amigo morrer, que foi ter matado. Coloca na palavra, né? A possibilidade que a palavra vai fazer um resgate e a palavra pode curar. E esse garoto não pôde. Ele pôde enlouquecer, sem ter espaço para falar disso, e esse retorno dessa repetição à compulsão. Então, isso né? Então, aqui o Freud vai dizer, pensando aqui que a tensão da pulsão não chega até o zero, isso que eu falei, ela não esgota, né? E que ela não encontra o objeto de satisfação, já que o objeto de satisfação da pulsão não existe. Pode ser qualquer objeto, tá? E então ele vai falar desse princípio, ele vai trazer essa neurose traumática, que é o que nos interessa também aqui, né? Ele vai trazer, então, nesse texto de além do... Esse texto, gente, tem vários tópicos, é muito, muito intenso, mas eu fui pensando, porque é muita coisa. Então, ele vai... O que eu acho que interessa para nós aqui é falar um pouquinho sobre essa neurose traumática, esse sofrimento, né, esse sintoma que é desencadeado de geração em geração, muitas vezes, numa história familiar, né, que a gente encontra nessa família, e que isso não simbolizado, isso não trazido para a palavra, foi desmontando a família, desestruturou completamente a família, né? Então, esses traumas de guerra, acidentes graves, tudo isso que eu já citei, né? Freud vai chamar, ele vai dizer que o susto, né? Que esse susto, esse impacto, quando o sujeito não está preparado, né? E que a angústia, algo da angústia nos prepara um pouquinho. Quando a gente tem um pouco de medo, quando a gente fica angustiado diante de uma situação, é quase como se a angústia nos preparasse para esse acontecimento. O Gustavo, ele tinha certeza que ele não mataria. Ele não estava preparado. Então, o susto colocou nesse trauma de guerra, né? Ele não teve esse espaço para ele poder entender o que tinha acontecido, e também não teve o espaço depois para poder colocar na palavra o que ele estava sentindo, a dor que ele estava sentindo, né? Então, nessa compulsão à repetição, nessa neurose traumática,
à repetição das situações que o sujeito viveu, sendo situações completamente desprazerosas, e não está sobre a regência do princípio, né? Não está mais nem sobre a regência do princípio do prazer. Isso foge. Né? Isso daí que o Freud vai começar a dizer, não, mas aqui não é só princípio do prazer, né? Aqui é onde aparecem os sonhos repetitivos, onde estão as situações de guerra, os acidentes, as doenças, né? Aqui também surge a questão, então, de como fica o sonho, então, não é mais o sonho como uma realização de um desejo. Ele está questionando, até então, para ele, o sonho era uma realização do desejo. Mas esse sonho agora, repetitivo, essa compulsão, repetição, é um sonho traumático, é um sonho de uma dor, é um sonho de um grito de desespero. Né? E esses sonhos, nesse caso, ele vai trazer as situações extremamente desprazerosas, essa dor, né? Esse trauma que é isso. Então, ali nós temos, então, a questão dessa compulsão, né, dessa repetição, que está ligada a um desprazer, ligado ao recalque que retorna, isso tudo que a gente já está falando. Mas eu quero esticar um pouquinho mais, né, e quero falar também aqui sobre o que foi acontecendo, né? Então, aquele auxiliar próximo do pastor tem um quadro de drogadição, o tema da foram colocados esses temas, né? De uma drogadição severa, que ele está também sofrendo muito com a filha, o abandono, e tá procurando um lugar dentro dessa instituição como um lugar de amparo, como uma criança precisando que o pai o acolha, que o pai o ampare, aquele rapaz que ficava ali meio auxiliar direto do pastor, né? O confronto dentro da aqui o Christian, a Nora e o casal nessa foto. O confronto ali das pessoas, a rivalidade instalada patológica dentro da instituição, as disputas por poder, a questão como um negócio, né? A igreja, aquela instituição, era um negócio. Tinha que ter rentabilidade, tinha que fechar a igreja, tinha que, enfim, a sobrevivência daquilo tudo. A mulher que vai se desencantando, a esposa que vai procurando, né, aconchego, um lugar, e entra na homossexualidade, quer dizer, os temas da homossexualidade também ali, né, a esposa do pastor, né, e o Christian que vai para o Nepal e vai para o budismo, e dentro do budismo ele encontra um lugar que ele não tinha esse lugar, ele estava sem um lugar, que foi o lugar que ele pôde e precisou negar, não só que ele pôde, que ele negou, né? Ele encontra um lugar dentro do budismo e passa a fazer daquilo um negócio rentável, o livro que ele estava escrevendo, e até que ele, no momento, depois da morte do irmão, né, que o irmão não consegue mais viver, ele não pode mais viver, o irmão. Tamanho era o sofrimento e o desamparo dele, ele não conseguia mais viver, esse irmão. Né? Ele só tinha para ele, então, o fim. Tamanha foi a dor e a falta de elaboração de um trabalho pela palavra para ele poder se colocar e se recolocar num cenário do trauma. Como trabalhar esse trauma, essa dor? Então, ali tem, então, esse episódio de um sacrifício. Olha, gente, isso é incrível, né? Um sacrifício, muitas vezes,
né? Isso que a gente estava acostumada a estudar na história, né? Quando a tensão era muito grande numa situação de clãs, de tribos, de povos, o que eles faziam? Eles sacrificavam ou um ser humano, né, quando bem selvagens, mais primitivos, um se oferecia para os deuses para sacrificar, e com esse sangue, né, inclusive naquela série Vikings, aparece muito isso, com esse sangue se purificar, então o sacrifício, e muitas vezes nesses tempos nossos, numa família, uma tragédia, uma morte que vem ali como esse sangue até para recolocar novamente esses cenários que estão nessa compulsão à repetição, nessa patologia existencial, onde ninguém sabe mais o quem é quem, um é alcoólatra, outro migra para a drogadição, outro em busca de crenças, vai para o Nepal, a homossexualidade, enfim. Foi assim, uma falência total, absoluta, absoluta, de tudo aquele engessamento que vinha tentando segurar essa estrutura, né? Então, eu acho que é uma dimensão dessa série que ela não fica só nessa questão assim, dentro de uma instituição religiosa. Essa série ela te joga para um campo muito maior da sociedade, para muitas famílias, né? É uma dimensão assim. E o que vai se desenrolando aí depois do sacrifício, da morte do Gustavo, né? Que para ele não tinha mais possibilidade, o renascimento do filho, uma vida renasce, né? Esse bode expiatório que eles, daí depois os povos mais primitivos, eles matavam os bodes, não eram mais humanos, mas os bodes expiatórios, para que com aquele sangue pudesse lavar, né? O Christian sai de lugar de bode expiatório, daquele todo errado, acaba com aquela sociedade estava virando um empresário de qualidade de vida, de transmissão de como ser melhor, aquelas coisas bem positivistas, assim, né, dentro de uma linha do poder do pensamento, enfim. Ele começa a perceber que isso está tudo errado, que não é errado, não, né? Mas para ele não era isso, né? E ele começa a acessar a fé. Ele começa a ver que tem algo aí, que tem um lugar que pode religá-lo, é a fé. E nesse caminho, o pai também, depois de todo esse sofrimento, depois desse sangue que lavou essa família, né? O pai abandona essa instituição cheia de rivalidade, de intrigas, de coisas que já não diziam mais respeito à fé, que estavam levando ele para um outro caminho, que era esse caminho de disputas e essa manutenção. Só tinha uma coisa, a questão do poder. Então, são 250 anos, né? Quer dizer, né? Então, isso tudo, o Christian, que era o perdido, depois dessa trajetória que ele faz, né? Que é uma trajetória, na verdade, interna, né? Ele faz esse trabalho com ele mesmo e ele vai se reencontrar na fé, que, na verdade, ele era muito igual ao pai. Por isso ele não conseguia, mas ele não conseguia entender esse lado. Ele estava em busca de uma outra coisa desse pai, porque esse pai tinha fé, muita fé. E essa fé desse pai estava em confronto com todo esse universo poluído que essa instituição estava colocando ele.
Então, o que eles fazem? Eles se encontram na fé e eles restabelecem os laços e começam a fazer uma transmissão desse lugar de religar-se, né? De estar junto a uma verdade da fé, e eles vão então para caminhos onde eles ali começam a pregar de uma forma mais sem uma igreja, sem, né? Quem assistiu a série sabe do que eu estou falando. Que é mais ou menos isso o que o Freud vai falar lá no trabalho dele sobre o futuro de uma ilusão. O Freud vai dizer: o homem não pode viver sem isso. A humanidade precisa disso. Mas como que está tão contaminado hoje? Né? As instituições estão contaminadas. Né? O que é possível para manter, né? Religar e manter a fé? Então, eu tenho dito, é isso. Agora tem um espaço para nós falarmos. Podem perguntar à vontade. Ok. Nem uma perguntinha? Nossa, gente, que silêncio. Ai, ai, ai. Só Oba. uma pergunta, Helenice. Oi, Eu cá. vi a série, né? Até que o Christian, o filho mais velho, se transforma em pastor de novo, né? Isso é. Agora, daí tem uma segunda série que eu não vi, eu não sabia que existia. E não sei se você está se referindo também a essa segunda série. Não, eu estou me referindo só a não Borgen, Borgen não. Borgen que é do primeiro, é do mesmo diretor. Não, não, não. A mesma série nesta, nesta A série que mesma você série, viu, ela tem 2 temporadas. duas temporadas. Então, você está incluindo na tua análise a segunda temporada? Tudo. Ah, tá. É que eu não sabia que tinha a segunda, vi a primeira, fiquei tranquilo, uma hora a gente vai analisar. Mas a segunda eu não vi. Não, Mas veja, Então eu não. Passos, não tem o que se você viu essas 2 temporadas, elas terminam quando ele vai se tornar pastor da igreja Não, luterana. não, então, na é. primeira temporada, termina a Não, primeira temporada? são 20 capítulos. Ao todo. Ao todo. São 20 capítulos ao todo, e no Então, acho final. que eu só vi os 10 primeiros, né? Eu só queria explicar que eu só vi os 10 Ah, primeiros. Que pena. Pronto, Veja hoje, né? porque amanhã vai sair do ar. Ah, é? Não sabia. É. Hoje você vai Então, passar a mas. noite assistindo 10 capítulos. Porque Não, amanhã vai sair do ar. mas achei interessante e, na verdade, quer dizer, os atores se colocam na vida, né, de acordo com as suas perspectivas é, da realidade, princípio de realidade, e o, as suas aspirações, a busca de seus prazeres, a forma como eles vão, vão viver em busca de algum prazer que, como você diz, não estão pré-definidos, né? Então, como eu só vi essa primeira parte, né, ali há, no meu entender, também uma crítica a essa visão é,
que o Christian acabou encontrando durante um período da vida dele, que foi o que melhorou a vida dele, embora não se saiba bem o que significa se melhorou, né? Mas que ele vai lá para o Nepal e lá ele se perde do amigo dele, fica sem nenhum bem, nenhum recurso econômico, porque um ladrãozinho lá rouba as propriedades dele, que é o pouco de dinheiro que ele tem, essa coisa toda, né? E acaba se machucando e vai para um mosteiro de uma religião estranha, que é o budismo, né? Sim. E por que é estranha? É estranha para ele, porque essa é uma religião sem Deus, né? E essa e mais uma outra lá indiana são as duas religiões que professam a ahimsa, a não violência. E só pode haver não violência se você abandonar as pulsões. Eu agora estou traduzindo para o nosso nome, eles não falam isso, as pulsões que nós alimentamos ao longo da vida. Saber se convencer de que essas pulsões são ilusões, né, no fundo, né? E daí você vê que ele volta e começa a dizer, olha, vocês estão em bolhas mesmo, uns aqui querem ser ricos, outros aqui querem não sei o quê, outros aqui querem não sei o quê. Os que vocês queiram é normal, mas que vocês se submetam aos desejos, isso é que é anormal. Vocês pensam que isso é realizar o teu ser, mas não é. Porque, na verdade, você tem que definir o que você acha possível fazer neste mundo. E não receber pronto um catálogo, faça isso, faça aquilo, almeje tal coisa. Se você não tem um carro moderno e dos últimos 3 anos, você é um fracassado e tal. Essas coisas que tem aí nessa sociedade capitalista, essa coisa toda, que estão também bolhas, ilusões. Então, eu só não consegui entender, porque agora eu entendi por que você está me mostrando, é que a série continua. Eu não sabia, e daí, como eu vi o 10º capítulo, terminei. Vamos ver o que a Helenice vai nos contar aí, e vai nos enganar nessa análise, né, Helenice? Então, agora eu estou entendendo que a coisa continua, porque uma coisa que e a não dava segunda para parte é mim, não muito deu para boa, entender, viu? porque... Pois como eu não a vi, então estou dizendo, a minha análise termina ali, né? Que é uma contraposição, né? Aí, no caso social, porque é uma religião, a do pai, né? Em questão aí, a Igreja Nacional Dinamarquesa lá, né? Para início de conversa, você vê que nesses países que sofreram a cisão da Igreja Católica com os protestantes, nesses países a religião é a religião de Estado. Essa Exato. noção que nós estamos procurando nesse Estado atrasado, chamado Brasil, de dizer que o Estado é laico, né? Exato. Lá nem isso. O Estado é dessa religião, porque essa é a religião do povo e, portanto, o poder está com esta religião. É uma coisa incrível isso, né? Para vocês verem como essas coisas são diferentes na percepção nossa, né? E com isso, né, você tem, desde o princípio, a luta pelo poder dentro da igreja. E o que nesses 10 capítulos eu entendi é de que, mesmo no seio dessa igreja, que, como você diz, luta economicamente para sobreviver, né? Não para se enriquecer, mas é que eles têm padrões econômicos a serem cumpridos. É como se fosse um departamento do Estado Nacional. E não é a questão, da fé, né? Isso que é o detalhe importante, que é um Isso, não é negócio. uma questão da fé.
É um ele, na negócio. verdade, tem fé, né? É um negócio. Não tem. E o que eu achei é, interessante... esse que é o eu lembro, detalhe. Esse é o detalhe bem importante. Quer dizer, mas na e última aí reunião que nós tivemos, né, veio aquela questão que nós estamos pensando até hoje, eu pelo menos estou, né, entre a psicanálise e a psiquiatria, né? Certo? pois é. Aparece isso claramente no filme, né? Quer dizer, qual é a Mas esse solução? é um tema, viu, o Passos, bem complexo para a gente abordar aqui agora, Não, eu porque, só estou dizendo né? que eu não vou nem tomar partido, mas eu estou dizendo, ela aparece no filme, que é o rapaz São que esses está tendo aquelas confrontos, né? visões, né, É, da senhora que ele acabou matando, né, sem que ele tivesse consciente, ele sabia que estava atirando em alguém que tem um véu preto porque está cheio de bombas, nada, tal. E isso é a notícia que ele tinha, era a informação, ele teve e que ele atirar, ele queria só, atirou e ele e foi não era uma pressionado, mulher, né? Ele né? foi Então, pressionado a atirar. Ele foi pressionado a atirar, né? sim, Não mas, era, não era o desejo dele. mas o interessante é o papel diferente do pai, né? Que diz, não, fique com você e cure pela fé. Exato. E a visão da esposa e do amigo da esposa, que é o médico, que vai dizer, não, tome aí alguns remédios, que é para você voltar a ter a capacidade analítica, né? Para você enfrentar. Como que dizendo, Isso. se você não fosse pastor e estivesse lá no lugar junto dos teus companheiros na guerra, né? É bom lembrar que esses países são os que destacam a maior volume de tropas de intervenção da ONU, em nome da ONU. E por quê? Sim. Porque são países desenvolvidos, não têm interesses imperialistas, né? Então, por isso que eles são destacados, né, para isso. Agora, se ele fosse apenas um soldado, ele estava cumprindo as suas obrigações com Mas o lugar a dele sua era nação outro, e né? com a ONU e matar É, em legítima defesa, isso não quer dizer, é o problema da guerra. Como é que a guerra exato. provoca essas coisas que você se referiu no início, na Primeira Guerra, quando Freud analisa os soldados que haviam voltado da Primeira Guerra Mundial, né? Que Então, provoca eu acho que mesmo. tem mais gente querendo fazer pergunta, Passo. Sim. Nádia, pode falar? Eu gostei muito ali. Ele tinha fé, ele acreditava, tanto ele foi lá e beijou a imagem de Jesus. Aquilo é maravilhoso, No outro, quando não o aceitaram, ele ficou com raiva. É aquele Deus que, se não fizer o que eu quiser, não é aquele Deus que eu confio, que eu acredito, eu só confio naquele que faz tudo o que eu queira. Não é uma visão assim, que nem você falou, de vida mesmo. Nós temos, não tinha essa consciência, talvez, nós temos os problemas, nós temos que enfrentar. Esse Deus não é interventor, não interfere em nada, sabe? Nós temos o nosso caminhar e eles não, tanto que quando o Gustavo tinha os crismandos, e ele começou a fazer pergunta, e as crianças tiveram umas respostas absurdas, ele não contestou, ele não argumentou, apesar dele ter fé, dele acreditar, mas ele não... E ele aceitou como se aquilo fosse verdade. Sim. Entende? Então, eles tinham fé, tudo, mas eles não atualizavam para a vida. Exato. Isso, Nádia, isso. E isso que mostra, né, a virada depois, quando ele sai ele e o filho mais velho, né, sai desse engessamento e eles passam a tomar um outro rumo dentro da fé. Porque a fé você acredita e tem confiança.
Se você tem fé e fica, ai, será? Aí você não tem fé, daí também, entende? E as coisas acontecem na nossa vida. Nós não podemos ficar, tudo é culpa de Deus. É a guerra é culpa de... Não, não. Culpa é o ser humano mesmo. Tanto que ali foram as pessoas. A festa no dia da Sexta-feira Santa. Sim. Entende? Então, são os seres humanos, não tem nada. Eu penso assim. Sim, muito bem colocado. Eu acho que fica muito bonito de pensar essa série. Pena que a Netflix já está tirando do ar, porque nem todo mundo consegue lidar, né? Talvez seja por isso que não tenha tido tanta audiência, né? Porque é um tema muito picante, mexe demais com as instituições, não só as instituições religiosas, mas ali está um tema de família no hoje, né? Drogadição, alcoolismo, homossexualismo, islamismo, ateísmo, está tudo ali, né? Confronto com política, com a política, a igreja, né? O clero e o Estado, como disse o Carlos, né? O Estado e o clero. É isso? É isso a fé? É esse negócio, a fé? Quer dizer, muito bom isso. Sandro está louco para conversar, pode falar. Eu tô aqui com tô na casa da minha mãe. Opa, deixa eu tirar aqui. Na casa da minha mãe aqui, e tô com uma gatinha no meu colo. Eu gostei muito da série. Como Passos, eu só consegui assistir os 10 primeiros capítulos, né? Eu deixei Assistam hoje. Hoje e amanhã. Eu não li direito a mensagem, eu pensava que era um filme, daí eu deixei para assistir entre ontem e hoje. Aí, quando eu vi, já estava na hora de participar, então eu só assisti ontem e hoje os 10 primeiros capítulos, né? Mas como eu pertenci, né, para uma ordem religiosa durante muito tempo, né? Então, muitas coisas eu identifiquei, né? Então, muitas coisas, assim, bem parecidas. Eu vivi aquilo, eu vi as pessoas vivendo aquilo. O que eu achei interessante do teu comentário, Helenice, sobre o futuro de uma ilusão. Então, Freud, eu já li esse livro, inclusive. Então, agora eu gostei da tua explicação falando que Freud, ele fala que a gente precisa ter a fé, o ser humano precisa, né? Porque quando eu li o livro, eu li 2 vezes, porque é um livro difícil, ainda mais para quem não é psicanalista, né? Eu li 2 vezes, eu discuti com uma outra amiga minha que trabalha comigo, né, que é médica. Eu li aquele livro, não entendi. Aí eu li de novo com ela. Então eu entendi a primeiro momento que era uma coisa totalmente inventada e desnecessária, né, na visão de Freud. Mas eu gostei da tua explicação que não, que o ser humano precisa, né? E as instituições que né, dizem que querem fornecer essa necessidade humana estão todas contaminadas, né, infelizmente. Exato. Ele Então, não descarta, Sandro, ele não descarta a importância que a religião teve na história da humanidade, teve e ainda terá. E ainda terá. Só que ele critica isso justamente que o Carlos falou, o Estado, né, e o clero. Do jeito que ficou hoje, está cada dia pior, né? E aí ele vai perguntar, cadê a fé? Então, esse tema que a Nádia estava trazendo, né? Cadê a fé? E essa série, ela vai desenrolar, quem puder assistir os outros capítulos até o final, que eu já fiz um mega spoiler aqui, ela vai desenrolar justamente nesse abandono da instituição por esse pai e esse filho, e eles criam um sistema de transmitir nas ruas. É outra conversa. Eles estão falando de fé. É lindo.
É É lindo, lindo, sabe? achei lindo mesmo, foi muito impactante. Eu ainda estou digerindo, porque eu assisti metade ontem, né? E mais alguns episódios hoje. É muito forte, muito pesado. Que bom. Alguém mais? Cláudia? Cadê a Cláudia? Estou aqui. Fala. Então, primeiro dizer que sempre é rico e útil ouvir a sua análise, a sua abordagem sobre Obrigada. a psicanálise, né, nessa história. Mas o que eu quero dizer é que o meu olhar foi, sim, bem simples, mas muito significativo para mim mesma, assim. O que eu vi? Eu vi uma sociedade que está lá no 10º até do 1 ao 10 das nações com maiores desenvolvimento humano, índice de desenvolvimento humano. Isso. Todos os países escandinavos estão ali. Então, eu vejo uma sociedade altamente desenvolvida e vivendo com diferenças muito grandes. Especialmente, e nessa série foi abordado, das religiões, né? Sim. Então, eles estão vivendo os dilemas humanos que nós todos vivemos no dia a dia, grandes e pequenos, né? Se misturando com pessoas tão diferentes, né? A começar pela própria família, onde aquele que morreu, agora esqueci o nome dele, Gustavo. casado com uma médica ateia, né? Isso. Uhum. O Christian se envolve e casa com uma muçulmana não praticante e que contesta os próprios princípios da sua religião, que tem um embate com o ex-marido por causa de religião, da forma como os dois irão criar a sua filha, né? Exato, maravilhoso. Aí eu vejo assim, o Christian, um luterano, que cresceu no seio de uma família com princípios tão fortes, né? Protestantes, e que acaba tendo um encontro, ou no seu processo de questionamento, de dúvida, de incerteza, de sofrimento, ele encontra alguma resposta ou parte da solução indo para o budismo, né? A médica ateia, depois que perde o marido, se envolve com um judeu psiquiatra. Pois né? Uhum. E a forma dele exercer a psiquiatria na série me passa assim um pouco, me deu um alento, porque não era só remédio. A perturbação do Gustavo era tão grande que, ao meu ver, o remédio foi assim um bálsamo para poder tentar resolver alguma coisa. Infelizmente, não foi possível. O tormento dele foi tão grande, a culpa foi tão grande, uma culpa que vem lá de toda essa criação de um pai opressor, que teve um pai altamente opressor também, que repetiu toda essa educação, né? Essa compulsão, Infelizmente, o Gustavo, com todo o conhecimento, com toda a informação, com toda a coisa boa dessa religião onde ele cresceu, né? E conviveu, ele não conseguiu se transpor para algo que não fosse a morte, né? Isso. Uhum. Então, assim, a coisa, até o nome Caminhos do Senhor me passa uma certa ironia. Caminhos do Senhor. Qual Senhor? Qual deles? Né? Então, eu penso assim, quase que, será que não é uma reflexão sobre o fim da religião,
ou uma mistura das religiões, né, nesse convívio, nessa vida deles, assim, no Brasil é muito mais difícil a gente assistir o entrelaçamento dessas vidas se misturando com religiões tão diferentes. Eu acho que nós vemos menos isso aqui no Brasil. E a julgar que eles estão posicionados, né, nos primeiros lugares de serem pessoas mais desenvolvidas, eu fico pensando assim, como que eles lidam com a sua subjetividade? Como que eles lidam com o sujeito? Como é a psicanálise nos países? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu não sei, mas eu penso isso. Eles devem elaborar a si mesmo de outras formas, né? Ou com isso também, ou tendo um Bergman como um cineasta que fornece tantos filmes e que mostra esses dilemas humanos, né? Então, assim, a minha visão foi essa, assim, desse entrelaçamento tão grande e uma vida das pessoas misturadas com outras religiões e mal ou bem, elas se amavam, né? Tinha amor nessas religiões, tinha conflito, né, nessas relações, tinha amor, tinha conflito, tinha separação, tinha... Eu não acho que houve um desmoronamento, como você falou, né? Das pessoas, da família. Não, teve um rumor, teve um movimento, teve uma busca, seja no homossexual. Não, mas, Cláudia, rompeu tudo. Foi Desligou tudo, Cláudia. Mas foi assim que eu vi, sabe? Mas tinha um caminho para ser encontrado. Eu acho que esse caminhos da fé, caminhos do Senhor pela fé, porque assim rompeu na minha visão um sistema, o casal se separou. Mas isso por um tempo. Ela voltou. Não, ela vai embora no final. No final, ela vai embora, eles fazem amor no colchão ali, ela vai viver a vida dela, ela diz para ele. Mas é a vida também. Sim, rompeu tudo. Né? Rompeu tudo. Aquele sistema ali não funcionou mais. Não funcionava mais. Agora, você faz uma abordagem excelente quando você está trazendo esses entrelaçamentos. Né? E ainda, assim, eu não concordaria com você no sentido de que no Brasil é um dos países do mundo ainda que esses entrelaçamentos entre povos e religiões estão mais fortes, né? Por exemplo, em outros países, ali na Dinamarca, me deu a impressão que o diretor, o Adam Price, trouxe esse tema porque deve ser um momento que eles estão vivendo agora, nesse século XXI. Não sei. Da necessidade desses entrelaçamentos de povos, de religiões, e ele aponta, muito bom isso, eu tinha até esquecido de colocar isso que você está falando, que eu percebi também. Então, o judeu, o presbiteriano, o budismo, é o islamismo, esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. E me chamou a atenção também que não houve nenhuma menção ao hinduísmo, né? O hinduísmo... Ele vai para o Nepal. Foi menos abordado. Ele vai para o Nepal e lá tem Buda, lá no Nepal tem um pouco disso tudo, né? Quando ele vai para o Nepal. Então, mas o que eu acho que ele tentou recuperar... Ele vem do hinduísmo, né?
Essa ele é uma vem diferença, hinduísmo, né? Buda era Pelo menos eu budista, estive era lá, mas hinduísta. não sei se eu tenho uma percepção adequada, né? Vamos escrever primeiro, deixa eu escrever de que eu não entendo nada disso. Ponto. Agora, tem uma opinião, estive lá, etc e tal, né? Eles optam pela religião que não tem um catálogo de comportamento. Entende? Não tem 10 pecados que você não pode fazer. O que você pode e o que você não pode fazer. E daí fica mantendo por milênios já, né? Todo esse catálogo que todo mundo sabe que nunca foi cumprido. Mas Então, por ele isso dizia mesmo que eu acho muito, importante. ali no Nepal, ele dizia, eles usam muito, Buda diz isso, Buda faz assim. Não, eu sei, eu tenho Ele até em se casa aqui refere alguém que. a uma entidade, alguém, um grande outro, a um grande outro, ele se refere. Não, Né? eu sei, eu entendo isso. Eu tenho uma aqui em casa. Né? E por isso mesmo fui na Índia, fui lá ver direto e tal. Estive lá com o Uhum. Lama, né? Passei o Lama, né? O Dalai Lama e tal. Estive lá, assisti ele falar uma manhã inteira lá e tal, né? Eu assisti mais 3.000 pessoas, não sou assim ligadíssimo, não estou falando nada que eu estive com o Lama a manhã inteira. Eu digo isso, mas quando eu digo é para brincar, né? Quem sou eu para estar com o Lama o dia inteiro, né? Tal, não, na manhã inteira. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que essa é uma igreja diferente, porque ela não tem o catálogo. Não que ela não tenha, tem toda a orientação, senão não seria uma religião, né? Mas nestas orientações que eles dão, a coisa fundamental é não use da violência, não prejudique os outros. Não é outra coisa. Eu não sei Sim, se isso está Os correto também. ensinamentos de Jesus. No fundo, isso, Nádia, sim, é sim. interessante. Não, a tua observação é interessante, porque eu acho que tem uma coisa aí, como eu E que está também. nos 10 mandamentos. Eu não, eu embora tenha toda a educação católica que eu tive, né? Meu pai era espírita, então já em casa eu tinha essa coisa diferente, mas é que eu não conheci meu pai, então eu sempre me considerei que eu era católico, como minha mãe, né? E fiz a primeira comunhão, tal, tal. Então, a minha mente é essa. Agora, só que depois de um tempo, eu passei a ser um agnóstico mesmo. E por que eu digo agnóstico e não ateu? Porque, embora eu não acredite, eu absolutamente respeito as pessoas que acreditam qualquer uma religião, no sentido que a Helenice falou, as pessoas que têm fé como uma coisa pessoal sua. As igrejas é outros 500, eu já vou dizendo que é outros 500, que eu estou dizendo. Esse filme mostra de que os católicos são não católicos. Esse judeu que você falou, Cláudia, que a moça casou lá, que é o médico e tal, é judeu, mas é um judeu não judeu, como, aliás, Freud, como, aliás, Marx e Sim. vários outros que eu já conheci, até convivi com alguns. Nenhum deles ali, com exceção do Gustavo e do pastor, do pai, eram praticantes. Esse Isso. universo, né? A namorada Uma do coisa que partia Christian, dele. nenhum deles Né? estavam envolvidos. Eles vinham desses lugares, mas eles não tinham isso como uma prática diferente do Gustavo e do pai. Eles não Então, tinham uma isso como uma prática que prática. nasce deles. E é Deles. isso que é um É o que detalhe A importante. Nádia muito bem falou, né? Daí, É. nesse sentido, eu me considero, você veja que eu acabei de dizer que eu sou agnóstico, mas eu sou até muito mais cristãos que uma imensa maioria de cristãos que eu vou à igreja todo dia, essa Sim. coisa toda, mas isso é um catálogo de responsabilidades individuais perante o padre, perante os vizinhos, perante a minha família, o que vão Agora dizer de mim e tal. eu Isso não acho, é fé inclusive, dele, não é nada de fé eu dele, acho, entende o que Carlos, eu que estou dizendo? esse texto, esse nome, Caminhos do Senhor, ele dá margem para muita interpretação. Ele não fecha, porque pode ser
caminhos do Senhor, como você questiona. Então, vai caminhar, né? Nesse caminho você vai encontrar o quê? Que tipo de fé, ou nessa desconstrução toda que houve, é possível qual o caminho do Senhor? Então, eu acho que o nome é um nome provocativo, porque ele vai te dar margem para um leque de... Será que, né, o caminhos do Senhor é o caminho da fé? Ou caminhos do Senhor é você estar dentro desses dogmas? Onde é esse caminho? Como que a humanidade inteira, quando ela se refere, quando ela esteve e ainda precisa estar ligada, religada, né, a uma religião, que caminhos do Senhor ela procurou? Será que foi, então, fazer com que o Estado e o clero, como é o caso do Vaticano, que virou, né, fez? É isso? É isso? Então, Não, então é isso que eu estou querendo essa limpar. pergunta, esse nome, Caminhos do Senhor, ele, na minha concepção, ele é um leque, ele dá margem para muita coisa, muita Não, coisa. então, Eu posso entender que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho do Senhor eu posso entender que seja este caminho. Que uma verdade. nós temos que andar nesse caminho, nós temos a nossa vida, cada um tem a sua vida. Então, este caminho, eu até, agora vocês falando, o caminho do Senhor, ele também teve uma cruz, uma vida normal, uma vida que igual todo mundo. E ele fez o caminho dele, e nós estamos fazendo o nosso. Exato. E é nesse caminho dele. Exato. Entende, Muito Nádia? bem. Nádia, quando você diz isso, e por isso é que eu estava dizendo que eu sou agnóstico, porque eu respeito qualquer uma de vocês que tenha uma determinada fé pessoal, vocês acreditam nisso, intrinsecamente, e vivem a sua vida a partir desses princípios que vocês acreditam. E estou dizendo, bom, isso eu respeito absolutamente, porque é como a Helenice está falando, e já repetiu 3 vezes, que o Freud diz, embora eu ache que isso pode infantilizar as pessoas e tudo mais, acho que é uma necessidade humana de alguns. Ele não diz de todos, porque ele não tinha essa necessidade. Mas então, se alguns têm, que exercitem-na. Agora, isso é diferente de vocês estarem submetidos a catálogos de comportamento que, daí, como alguém aqui usa o catálogo de Maomé, daí eu acho que já é uma pessoa que, blá, 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 quando nós temos que aprender a viver com a crença intrínseca dele. Agora, o catálogo você executa lá, mas se você quiser... Desculpa, gente. Agora, essa é a diferença que eu acho que ficou bem colocado ali. Quem tem fé na primeira etapa, que é a única que eu vi dessa série, é o pastor, apesar de transar com outras mulheres, apesar disso, apesar de tratar os filhos de uma maneira brutal em alguns momentos, apesar de, e estar envolvido com aquela luta pelo poder interno da igreja, então, mas, na verdade, ele intrinsecamente tem uma fé. Exato, isso que é muito importante. Essa é a coisa que se diz esse até... tema da fé que eu acho que fica... Então, pessoal, tem a Jacira que eu estou vendo aqui tão quietinha. Jacira quer falar alguma coisa? E o Renan tem alguma coisa para falar? O Renan saiu. Então tá, minha gente, eu acho que uma delícia, maravilha, um tema tão picante.